Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar hoje com a parte 2 do tema obediência espiritual. A minha Bíblia está aqui aberta em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Se ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe como o diabo mente, amados? Ele mente como desde o início enganou Adão e Eva, através de impressões, sensações, através da carne, que geram preguiça, impureza, medo, gera a impressão de que não vamos vencer, a impressão de que o pecado é melhor do que a renúncia, né? Sentimentos maus, antipatia. Nós vemos que a obediência espiritual, ela é realmente grande sabedoria. Como pode o homem criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o criou e disse que era muito bom, se tornar agora nessa forma degenerada de filho do diabo? Olha, aqui você leu no texto quais são as características de um filho do diabo? Ele quer satisfazer, ele tem alegria naquilo que desperta a ira divina. Em Romanos 2,5 diz que o coração impenitente que teima no pecado sem arrependimento, ele está acumulando a ira de Deus. Sabe, amados, nós vemos aqui que eles querem satisfazer, eles não estão arrependidos. A diferença é que um filho de Deus, após receber o Espírito Santo, ele tem tristeza no pecado, não tem paz no pecado. Ele confessa com a intenção de abandonar. Em Provérbios 28,13 diz assim, que aquele que confessa com a intenção de abandonar, isso é um processo, né? Com a intenção de parar com aquilo, ele é perdoado. Muitas vezes a pessoa, ela peca e apenas pede perdão. Ela pensa que pedir perdão e arrependimento é a mesma coisa. Não é. A confissão que diz em 1 João 9 é uma confissão da fé, ou seja, quando nós confessamos pecado com a intenção de abandoná-lo, isto é arrependimento, isto tem perdão. Mas quando a pessoa pede perdão, não com a intenção de abandonar o pecado, mas ela pede perdão e posta com alegria nas redes sociais aquilo que ela pediu perdão. Ora, é certo que ela não se arrependeu. Porque daquilo que eu tenho nojo, daquilo que eu tenho horror e que eu estou lutando contra, eu não tenho prazer mais naquilo. Isso é uma característica do Filho de Deus, do obediente no Espírito. Ora, se uma pessoa posta com alegria na rede social aquilo que ela diz que pediu perdão, é certo que a ira divina ainda está sobre ela, e ela corre perigo de Jesus voltar, e ela não subir e ouvir naquele dia apartáveis de mim, vós que cometeis iniquidade, que praticais a iniquidade. É muito sério estar apegado ao pecado sem arrependimento. Isto é muito sério. A nossa eternidade está em jogo. Muitas pessoas não sabem que somos salvos pela graça através da fé. E a fé tem a característica, irmãos, de arrepender-se e converter-se. A palavra de Deus mostra que a obediência não começa num desempenho perfeito. Não, amados. Mas começa no coração. Começa com a intenção de praticar. Em 1 Pedro 1,22, que nós purificamos o nosso coração praticando a vontade de Deus. E a primeira vontade de Deus é o arrependimento, chamar pecado de pecado e não aceitar nenhum pecado passivamente, com desculpas, dizendo, não, mas isso não tem problema, não, mas Deus não gerou. Não. Lutar contra com orações, jejuns e súplicas, pedindo para o pastor em posição de mãos, unção com óleo. Lutar. Se você chamar pecado de pecado e lutar contra ele, Deus vai ter misericórdia de você. É muito importante, irmãos. Em Mateus 5, 44, 45, ele diz assim, olha, perdoe, não odeiem, para que vocês venham a se tornar filhos de Deus. Então, o que nós vemos ele diz, para que possais ser filhos de Deus. Lá em João 12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o filho de Deus tem uma evidência, irmãos, uma fé genuína. Ele é nascido de Deus, certo? Então Deus criou o homem perfeito, o homem caiu em Adão,
E Jesus veio e devolve agora essa nova natureza, esse novo nascimento. E a característica desse novo nascimento, de ser filho de Deus, é que nós não temos pacto com o pecado, paz com o pecado, desculpa para o pecado e não escondemos pecado, não brincamos com o pecado, não permanecemos no pecado. É certo que lutamos contra o pecado. A salvação no passado nos livrou da culpa do pecado, no presente nos livra do domínio do pecado e lá no céu nos livrará da presença do pecado, porque lá não haverá tentação. E ser tentado não é pecado, mas nós temos agora o Espírito Santo para lutar contra o pecado e vencer e prevalecer sempre. Amém? Então, a decisão do coração de lutar contra o pecado pela graça, dia a dia, isto é fruto de arrependimento. Se a pessoa pede perdão, mas ela não tem fruto de arrependimento, ela está se enganando, porque ela não está arrependida, ela não tem fruto de arrependimento. Não quer dizer que ela vai avançar de uma inimizade com uma pessoa para morrer de amores e beijos e abraços. Não quer dizer isso, mas quer dizer que ela consegue ver aquele sentimento de antipatia, de ódio, de ressentimento, né, como pecado. Porque a injustiça é o que as pessoas fazem contra nós, mas a amargura é o que nós fazemos contra nós em cima daquilo, e a amargura é pecado. Então a evidência da fé genuína é o fruto de arrependimento. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, nós falamos agora há pouco, que aquele que confessa, né, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Mas não é uma falsa confissão, não é uma falsa fé, uma fé morta, religiosa. É uma fé que confessa em Cristo com a intenção de viver para Deus, para a glória de Deus. A Bíblia diz em Tito, capítulo 1, versículo 15, 16, que eles confessam que amam a Deus, sabe? Mas negam com as suas obras, atitudes. Então com a boca eles bendizem, mas com as suas atitudes eles estão sempre negando a Deus. E o pior, sem arrependimento, sem intenção de se converter. Então não há temor, não há arrependimento, não há entendimento, não há avanço, não há frutificação. Então essa fé religiosa é morta. Essa não é a fé salvífica. Se somos salvos pela graça através da fé, a fé tem essa característica, irmãos. O Espírito Santo está guiando essa pessoa. Em Romanos 8,14 diz que o Espírito Santo está guiando aqueles que são filhos de Deus. E ele nos guia para dentro da fé e para fora do pecado. Isto é, não há paz no pecado, não há desculpa para o pecado. Isso é muito importante quando nós estamos falando de obediência espiritual, é compreender que essa decisão do coração é uma característica de que a pessoa nasceu de novo. Se ela consegue ter paz e desculpa para o pecado e se sente à vontade no pecado, ela precisa receber o novo nascimento. Ela não tem o Espírito, ela está se enganando, ela corre perigo de morrer a qualquer momento ou a trombeta tocar e ela não subir, porque ela não tem um coração arrependido, quebrantado, um coração que teme ao Senhor, um coração que pertence ao Senhor e que o Senhor consegue falar com ela. Isso é muito importante, amados. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, que Deus entregará o espírito do erro aos falsos profetas, aqueles que rejeitam a verdade. Assim como em Gênesis 1 e 2, Adão e Eva rejeitaram. Assim como em Gênesis 1 e 2, Adão e Eva rejeitaram a verdade e por isso foram entregues ao erro. Nesses últimos dias, muitas pessoas não querem se santificar, não querem se arrepender, tendo comichões nos ouvidos, acabam se sentindo mal diante da palavra genuína que confronta a sua carne. E ao invés de se colocar ao lado da palavra, aí ficam bravos com o pregador, falta de amor, fariseu. Eles ficam contra o púlpito e a favor da sua carne. Essa mesma carne quer levá-lo para o inferno. Eles se ofendem pela sua carne, quando na verdade deviam colocar a sua carne debaixo dos seus pés, não é verdade, irmãos? E aí eles rejeitam a verdade. E aí eles acabam se afastando dos verdadeiros pregadores, são afastados e são levados aos falsos profetas, que vão dizer, não, isso não tem problema, nada a ver, não dá nada, o que tem? Profeta que vai alisar, profeta que vai dizer que pode continuar no pecado e ser gospel. Não adianta termos fé para ser abençoados, se nós não temos fé para santificar a nossa vida, arrepender-se, converter-se, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor a cada dia. Nós não poderemos ser discípulos do Senhor tendo fé para ser abençoados, mas não nos entregando a Deus para ser salvos. Isso vai acabar diante de um falso profeta. Isso vai acabar diante do engano.
Quantas pessoas, irmãos, que não tendo a obediência espiritual, que é arrependimento e fé, certo? Alimentar arrependimento e fé, acabam diante de um falso profeta e aí nunca mais saem, porque acabam de mal a pior. Que Deus te livre e me livre, em nome de Jesus.